Bom dia a todos. Eu sei que nós temos aqui uma audiência bem heterogênea. Vocês são muito diferentes em suas histórias, em seus interesses em relação ao tema, o que deixa a palestra mais desafiadora aqui para o palestrante. Eu espero fazer valer esses próximos minutos que estaremos juntos. Eu queria agradecer muito a Endeavor, a Juliana e a todos. Eu estou muito honrado de estar aqui, porque a Endeavor se tornou, na questão do empreendedorismo, uma referência única, uma referência singular, não só pelo seu propósito, mas pelos seus resultados, pelo que tem feito de concreto no empreendedorismo brasileiro. Dizer que quero também agradecer aos amigos da DBM que vi aqui, aqueles que são empreendedores, aqueles que estão conosco em processo lá na DBM, e agradecer a todos vocês. Bem, realmente eu estou lançando meu novo livro, e a questão do título do Empreendedorismo na Veia, talvez tenha a ver com o fato do empreendedorismo estar dentro da minha vida desde muito cedo. Eu sou primeiro filho, primeiro neto, de pai e avô empreendedores de uma fábrica de vidro aqui em São Paulo, fundada em 1942. A Cristaleria Bandeirantes, que hoje não existe mais. Essa fábrica foi vendida depois que meu avô morreu, em 1996, ela foi vendida por R$1 para o principal concorrente da empresa. E eu me lembro bem que no almoço de domingo, lá na casa do meu avô, era muito mais do que almoço em família, era a reunião da diretoria, né? Eu lá do lado do meu avô e do lado do meu pai, do meu tio, acompanhando desde cedo. Eu já não sabia mais onde começava a família e onde terminava o negócio. Era tudo muito junto, era tudo a mesma coisa. E aí eu decidi que ia caminhar para a área de administração, mas que não queria trabalhar na empresa da família. Eu tive uma experiência na faculdade de ter fundado a primeira empresa júnior do Brasil, junto com um grupo dileto e muito especial de amigos. A nossa empresa júnior foi possivelmente a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi a minha melhor professora, e ali me aproximei mais ainda do tema do empreendedorismo. Em 1990, por um acidente enorme, eu fui convidado para escrever meu primeiro livro, e aí isso virou uma cachaça. E tanto o tema do empreendedorismo quanto essa questão de escrever viraram grandes cachaças para mim. Bem, gente, eu atualmente sou vice-presidente de operações para a América Latina da DBM. Eu, depois do meu último negócio, eu empreendi em negócios de consultoria, empreendi em negócios de exportação, e depois desse meu último negócio, em 2005, quando nós vendemos a carteira de negócio para uma empresa maior que a nossa, a DBM me chamou para assumir primeiro a área de empreendedorismo e depois eu acabei assumindo a parte da gestão e me tornando responsável pelas operações. E lá eu coordeno as nossas atividades de empreendedorismo. E, na realidade, a DBM tem hoje um percentual bastante grande de atividades voltadas ao empreendedorismo. Mas, bem, deixa eu começar por onde interessa. Vocês já ouviram essa história aqui? A piscina cheia de crocodilos. Conhece essa história do americano que tinha uma piscina cheia de crocodilos ou não? Deixa eu contar rápido para vocês. Era uma vez um americano milionário daqueles excêntricos, né, que tinha uma casa com 150 quartos, e no fundo dessa mansão ele tinha uma piscina cheia de crocodilos, coisa de milionário exótico, né? E ele estava dando uma daquelas baladas no meio da madrugada, e ele manda parar a música, interrompe a festa e chama todo mundo para o fundo da mansão, exatamente onde tinha a piscina cheia de crocodilos. E aí todos aqueles convidados em volta daquela piscina, aqueles crocodilos, uns 30 crocodilos lá dentro daquela piscina, se mexendo assim, aquela coisa bizarra, e ninguém entendendo nada. O milionário diz assim para todos: pessoal, eu tenho um desafio. O desafio é o seguinte: eu entrego todos os meus imóveis, com exceção dessa minha linda mansão, para quem atravessar essa piscina de ponta a ponta. Nada. Ficou um silêncio constrangedor, todo mundo se olhando, nada. Ele vira para todos e diz: bem, deixa eu melhorar então a oferta. Eu entrego todos os meus imóveis, com exceção dessa minha linda mansão,
mais 5 dos meus aviões para quem atravessasse a piscina de ponta a ponta. Nada. E aí ele disse, bem, agora eu vou fazer uma oferta derradeira. Eu entrego todos os meus imóveis, menos essa minha linda mansão, 5 dos meus aviões e transfiro de imediato 30% das ações da minha empresa. Ele mal tinha terminado a frase, tinha um cara dentro da piscina. O cara lutando desenfreadamente contra 30 crocodilos, um vinha aqui no pescoço dele, socava, chutava o outro. O cara já todo ensanguentado, rasgado, mas tentando, né, encostar a mão na borda do outro lado da piscina, os convidados olhando aquilo, estupefatos com aquela cena horrorosa, o cara lutando para não morrer, até uma hora que ele encosta a mão na borda, consegue tirar o corpo dele da piscina, um último crocodilo grudado no pé dele, ele chuta, ele sai, ele encosta numa parede, ele não tem respiração. O cara está todo ensanguentado, todo rasgado, absolutamente sem oxigênio, ele encosta, tentando recuperar o fôlego, o milionário chega do lado dele e diz assim, parabéns, está aqui um cara corajoso, olha, eu estou preparado para transferir todos os bens para você. Não quero nada, por favor, não quero. Não, mas de jeito nenhum, pelo amor de Deus, feito heróico, estou preparado para transferir isso tudo para você. Não, eu só quero saber quem foi o desgraçado que me empurrou nessa piscina. Essa história fica bacaninha assim, com esse exemplo, mas eu quero fazer um testemunho para vocês. A DBM é uma empresa que trabalha com transição de carreira. Outplacement e coaching são as nossas atividades principais. E nós, que completamos ontem 20 anos de operação no Brasil, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque o nosso propósito é apoiar indivíduos em momentos de transição de carreira. Essa transição de carreira pode ter origem em várias circunstâncias. Uma delas é a perda do emprego. E quem já passou por isso sabe que uma das grandes dores que a gente pode ter na vida é a perda do emprego. Claro, cada um de nós vai reagir de um jeito a isso, né? Mas a perda do emprego é algo bastante dolorido. Sobretudo do jeito que muitas empresas resolvem demitir seus colaboradores, né? Eu não sei quem inventou que sexta-feira, 5 horas da tarde, é o horário oficial desse tipo de notícia. Ainda mais numa véspera de feriado ou coisas do tipo. Mas o processo é dolorido. E o que eu tenho dito aos nossos clientes, quando eu conto a historinha da piscina cheia de crocodilo, é que, muitas vezes, olhando para trás, olha, você começa a olhar com um olhar quase de gratidão para o desgraçado que te empurrou na piscina cheia de crocodilo. E às vezes não é um desgraçado, é um evento doloroso, um evento, um contexto difícil na tua vida que te empurra pelas costas na direção de uma piscina cheia de crocodilo. E por que eu tenho dito que o olhar muitas vezes é de gratidão? Ora, se você chegasse para esse indivíduo e dissesse, olha, eu vou te contar uma coisa. Um dia, você vai cair numa piscina com 30 crocodilos, vai ser uma luta danada, cara. Você vai ficar todo ensanguentado e rasgado inteiro, mas você vai alcançar a mão na borda. E você vai sair. O que o cara diria? Oh, você está louco, né? De jeito nenhum, isso é verdadeiramente impossível. O momento de um fracasso, como o que eu testemunhei no meu negócio, no último negócio que eu empreendi por conta própria. Foi uma dor de cabeça durante 9 anos. Que é a situação do desempresário, né? O indivíduo que perde o próprio negócio. Ou do desempregado, o indivíduo que tem a perda do emprego. Olha, eu tenho insistido, encaremos como o exemplo heróico aqui do moço que atravessa a piscina cheia de crocodilos. E a virtude que você descobre em si mesmo em momentos como esse. E aí, gente, lá na DBM nós temos trabalhado a transição de carreira e quando o indivíduo começa o processo de transição, a primeira etapa será sempre a do autoconhecimento, será sempre a da reflexão, será sempre a do balanço de história de vida e a busca de clareza por visão de futuro. E ele, quando finaliza esta parte inicial aqui da reflexão, ele tem
vários caminhos. O do novo emprego, montar uma consultoria, negócio próprio, carreira acadêmica ou aposentadoria. Essas são algumas opções que o indivíduo, ancorado numa reflexão sobre si mesmo, né, do ponto de vista do autoconhecimento, e buscando uma clareza de visão de futuro, essa decisão que ele toma é ancorada nessa reflexão e aí ele parte para a fase de preparação e implementação desse plano. O que eu quero dizer para vocês a respeito dessas escolhas aqui, ó, de consultoria e negócio próprio? Bem, se a gente olhar para a história da DBM, há 3 anos atrás, aproximadamente, nós não tínhamos mais do que 10% dos indivíduos optando por carreiras empreendedoras na transição. Ou seja, o indivíduo em transição de carreira dizendo o seguinte: olha, Rogério, quer saber? Eu não vou voltar ao mercado como executivo. Eu vou voltar ao mercado como empreendedor. Eu estou no momento ideal da minha vida para enveredar para negócio próprio. Não eram mais do que 10% esses indivíduos. Hoje, eles são 30%. Por quê? Basicamente, gente, por conta disso. O que nós temos dito e repetido, e é muito fácil convencer os nossos clientes disso, é que lá fora, desta porta para fora, não tem tanto emprego. Aliás, o fim dos empregos foi decretado no início dos anos 90, né? O fim dos empregos. Mas, na realidade, não tem tanto emprego, mas está cheio de trabalho. Trabalho tem aos montões, mas emprego nem tanto. O que abre ensejo para que o indivíduo olhe para si mesmo e ao seu redor passe a procurar o quê? Clientes ao invés de empregadores. Possíveis clientes no lugar de possíveis empregadores. E ele olhando-se como fornecedor e não mais como eventual empregado. A resultante disto pode até ser um emprego. O que eu quero dizer é que quando você tira o chip da procura por emprego e põe o outro de vou procurar um cliente na condição de fornecedor de certas soluções para certos tipos de necessidades, você muda o modelo mental de forma tão drástica do indivíduo que a resultante pode ser conseguir um emprego ou um cliente. Ou seja, ambos os resultados super favoráveis. Mas esta constatação de que há mais emprego do que do que há mais trabalho do que emprego é uma das explicações do porquê hoje em torno de 30% a 35% dos indivíduos em transição de carreira optam por empreender. E aí, alternativamente à CLT convencional, os nossos clientes têm feito essas opções. E aí, como a gente gosta de brincar, é de um tudo que a gente testemunha lá, né? Aqui eu tenho na plateia alguns amigos empreendedores com diversos tipos de ideias, diversos tipos de projetos lá na DBM. E aí realmente é uma delícia, porque eu já brinquei lá com o presidente da DBM que eu devia pagar para trabalhar lá, porque eu passo o dia escutando ideias, falando de oportunidades com indivíduos que vêm com grande bagagem, com grande experiência, vindo de grandes ambientes corporativos, enfim, é realmente um privilégio. E eles têm enveredado por esses caminhos aí. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Agora, quando o indivíduo chega para mim e diz o seguinte: Rogério, eu decidi, eu vou empreender por conta própria. Uma das primeiras coisas que a gente faz é discutir as motivações para empreender. Enfim, o que é que está efetivamente movendo você na direção de querer empreender por conta própria? Porque motivação a gente sempre tem, inclusive aquelas que não são boas, né? A gente tem motivações positivas e negativas. Então, a gente quer discutir um pouco quais são as motivações. Aí, uma das primeiras que eu escuto é essa aqui. Olha, eu vou empreender para trabalhar com mais liberdade, eu vou ser meu próprio patrão, eu vou ser dono do meu próprio nariz, eu não quero chefe, etc, etc. Bem, motivação falsa. Porque quem já esquentou uma cadeira, né, de negócio próprio, sabe que você não consegue lembrar que tem liberdade. Até porque no lugar do antigo chefe, né, você tem duas coisas. Primeiro, cliente. O bicho complicado. Assim, o patrão ainda guardava algum comportamento razoavelmente civilizado para falar com a gente. Mas o cliente,
ele levanta o dedo no seu nariz e compara você com o concorrente mais próximo no Paquistão, que nesse momento está entregando mais rápido e mais barato o mesmo produto. Né? Quer dizer, uma comparação desleal. Aliás, para um consumidor que é cada vez menos leal mesmo, as marcas, cada vez mais informado e exigente. Ou seja, quem foi que inventou essa história do cliente ficar tão poderoso e bem informado, né? Mas o Gary Hamel já questionava isso no começo da internet, dizendo, isso não vai ser bom. Esse negócio de internet vai criar um monstro diante da gente, né? Que é o cliente hoje. E a outra coisa que você não tem, desculpa, você não tem patrão, mas a outra coisa que você ganha ao invés do cliente, ai meu Deus, além do cliente, é o sócio. Então, você não tem patrão, mas você tem um sócio e você tem cliente. Olha, dá uma saudade do chefe. Mas dá uma saudade do chefe. Então, gente, dizer que essa pode ser a motivação fundamental, liberdade, esqueçam. Você vai dormir com o negócio de segunda a segunda, vai ser feriado, fim de semana, ele não vai te largar. Né? Depois, eu vou conquistar, agora é o meu momento. Hein? Eu trabalhei até hoje para os outros ganhar dinheiro, agora está na hora de eu pôr esse dinheiro no meu bolso. Tá? Então eu vou trabalhar para mim, etc. Quantas vezes vocês imaginam que eu escuto isso? E eu acho que isso é uma ambição absurdamente necessária até. Mas a busca por uma prosperidade financeira, sobretudo no curto prazo, ela nem sempre vai ser possível. Né? Não, então tá bom. Então eu já sei, eu quero empreender em algo que eu goste muito, aquilo que realmente faz o meu olho brilhar, aquilo que é a minha paixão e tudo mais. E aí o que a gente sabe? Pela realidade cruel, realidade que teima em ser cruel, é que nem sempre isso é suficiente. Empreender em algo que a gente goste muito. E aí é o seguinte, a gente põe esse slide e o cara diz, bom, então, o que eu faço? Quer dizer, qual é o melhor caminho para eu decidir empreender e escolher o meu ramo de negócio? Antes, a gente esgota com ele, antes de começar a identificação de em que ramo empreender, a gente esgota com ele ainda o assunto das motivações. E aí, a gente coloca esse slide aqui, que fala das variáveis relevantes para o sucesso. Olhando o quê? Esquecendo até qualquer teoria, mas olhando a realidade, da história, da biografia de pessoas que têm êxito e de outras que têm sucesso. E a primeira é essa. Empreender em algo que tem um significado e um propósito dentro da visão de futuro daquele empreendedor. Gente, há 19 anos eu dou aula de empreendedorismo em 2 faculdades aqui em São Paulo. Uma é graduação e outra é pós. E lá, na pós-graduação dessa faculdade, eu dou aula para executivos que querem empreender. Né? Eu dou aula lá no curso de empreendedorismo. E quando começa o curso, eu pergunto quantos de vocês querem empreender por conta própria? 80% levantou a mão. Os outros são intraempreendedores que querem empreender dentro das empresas onde trabalham. Dentre os que querem empreender por conta própria, eu pergunto quantos já sabem em que ramo vão empreender? 10% levantou a mão. E aí a sensação é paradoxal, né? Porque como é que alguém pode querer empreender sem saber ainda no quê? Porque, em princípio, você quer empreender em algo que já é, digamos, uma oportunidade percebida, real, né? Mas isso não é errado. Pelo contrário, se você olhar na biografia dos indivíduos bem-sucedidos e dos indivíduos que tiveram algum tipo de fracasso, e essa estatística é real, tá? 2 sucessos para cada 10 tentativas, né? Na realidade, você descobre uma coisa, que esses indivíduos, antes de decidir o ramo, eles tinham dentro de si um grande desejo de realização. O que vem antes no empreendedor, do ponto de vista das boas motivações, é o desejo de realizar. É aquele sentimento de que, olha, agora é o momento de eu escrever um capítulo diferente na minha biografia. Essa caneta da minha biografia que está na minha mão, agora vai escrever um capítulo interessante. Eu tenho contexto de vida, de experiência, de planejamento financeiro, etc. Eu tenho, neste instante, um contexto como eu nunca tive, que me permite tirar uma ideia de um papel. Eu tenho até algumas, mas antes de me abraçar uma delas, o que está aqui muito forte dentro de mim,
é o desejo de realizar. E eu tenho esse desejo de realizar em cima de algo que tenha significado e propósito relevante para mim. Portanto, lá na DBM, a gente insiste com os nossos clientes que o começo é uma reflexão. Porque é em cima de autoconhecimento e de clareza de visão de futuro que você começa a construir o projeto. Sabe por quê? Porque ao final das contas você vai descobrir que negócio próprio é só um meio. A decisão de negócio próprio, assim como a decisão de carreira, é um veículo, é um meio para te levar na direção de uma visão de futuro idealizada, planejada. E aí, portanto, ele não é um fim em si mesmo, ele é só um veículo para te levar e para te conduzir até esse futuro desejado. O outro tipo de variável importante é a separação entre desafio e risco. Gente, se vocês comprarem a revista Contigo dos Negócios, né, ela vai trazer um teste de potencial empreendedor. Avalie o seu perfil empreendedor. A primeira pergunta que vai estar lá, eu aposto com vocês, vai ser assim. Avalie o seu potencial empreendedor. Alternativa número 1 lá. Você se considera, alternativa A, um baita covarde. B, um cara que amarela fácil com tudo. Né? C, um medroso contumaz. Ou um cara corajoso disposto a assumir riscos. Ele deseja, né, que você realmente diga que você adora risco. E só quem não sentou na cadeira de empreendedor vai dizer que o empreendedor gosta de risco. Gente, tirem isso da cabeça. Empreendedor odeia risco. Ele adora desafio. Dá para sentir que entre risco e desafio há uma diferença enorme. Aquele Che Guevara, de terno e gravata, perdido na selva boliviana, que mal conhecia o território onde estava, que ao final, não conhecendo nem o território e nem a comunidade local, entregue, né? Como é que se fala? Eu esqueci essa palavra em português. Delatado, exatamente. É delatado pela comunidade local e no dia seguinte é fuzilado pelo exército boliviano. Este cara é um doido, um inconsequente, mas não é um empreendedor. Então, uma das formas de você enveredar na direção de desafio, mas não de risco, é planejamento financeiro. Gente, eu passo o dia vendo plano de negócio. Né? E aí eu recebo lá o plano de negócio e vem a parte das projeções financeiras. É divertidíssimo. Né? Então, assim, o cara está começando. E aí vem a parte das projeções financeiras. Mês 1. Olha, Rogério, na minha previsão de vendas no mês 1, eu vou vender 0, porque sejamos, né, realistas. Eu estou começando, primeiro mês. Tal. No mês 2 também eu vou vender 0, mas no mês 3 eu vou vender 2,32. No mês seguinte, 3,21. No outro, 4,10 e assim por diante. Eu olho aquilo e verdadeiramente eu tenho uma conclusão. Aquilo não é uma previsão de vendas, mas é uma profissão de fé. Né? E aí, ele vai tomar a decisão de vida e carreira com base naquilo. E olha, eu vou dizer, o empreendedor costuma ser o seu principal inimigo mesmo. A autoconfiança, né, aquela crença de eu acordando cedo, pingando um pouco do meu sangue e do meu suor nesse carpete, bicho, eu faço acontecer. Isso é importante para começar o negócio de fato, mas precisa ter alguém do lado, né, que é bom que seja a sua própria consciência e diga, pera, eu não tenho nenhum retrovisor para olhar para trás. Quem trabalha em grande empresa, quem já tem o próprio negócio, sabe que o desafio mais importante é fazer projeção de vendas para o orçamento do ano seguinte. Né? Você não acerta nunca, nenhum mês, nem nas quantidades, nem nos valores. Isso quando você tem um baita de um retrovisor para olhar para trás. Imagina quando você não tem nenhum. Sabe o que a gente sugere aos nossos clientes na DBM? A gente sugere que seja montada a primeira previsão de vendas com 0 para 12 meses. Claro, não é o cenário desejado, mas é um dos cenários que ele monta pelo menos 12 meses com 0 de faturamento, mas a linha de custo e despesa preenchida. Dá para bancar? Eu tenho condição, dentro do meu planejamento financeiro, de dar esse passo? Então vamos continuar esse business plan aqui do ponto de vista da sua análise. Se não, volta e refaz esse plano. Eu já vi indivíduos desesperados na direção de abrir negócio próprio
e até escutei uma entrevista do Paulo Veras esses dias na CBN, ele falava algo parecido, o diretor-geral aqui da Endeavor. Mas é impressionante porque muitas vezes você olha para um indivíduo que ele não deseja abrir o próprio negócio, ele quer comprar o próprio emprego. Ele precisa voltar ao mercado urgente, ele precisa estar ocupado, estar na ativa e ele vai comprar um emprego. E aí, na hora que não der certo e ele precisar vender aquilo, quem é que vai comprar um emprego dele? Se um negócio ele não conseguiu viabilizar a partir dali. Portanto, planejamento financeiro. Você só pode investir o que pode perder. Regra número 0 do empreendedorismo. Principalmente para aqueles que não acreditam que o empreendedor adora risco. Você fala de risco perto do empreendedor, ele fica com alergia. É claro que ele vai assumir alguma dose de risco, mas sabe qual? Ó, desse tamanhinho. Porque depois de exaustiva reflexão e análise, ele tem convicção de que a chance de dar certo é maior do que dar errado. Então ele vai assumir risco sim. Mas desse jeito que eu falei. Empreender em certo ramo no qual possamos exercer essas 3 coisas. Nossa experiência anterior, nossos valores e nossos interesses. Gente, e aí é que eu quero falar para vocês a respeito da escolha do ramo. Quando você conversa com os nossos clientes que querem empreender, e aí você passa pelo capítulo das motivações, separando as boas motivações das motivações não tão boas, chega o momento de dizer, beleza, Rogério, então, né, eu tenho aqui algumas ideias, mas por onde eu começo? E aí, nós sugerimos 2 caminhos. Só que todos esses caminhos passam antes por uma convicção enorme que nós dividimos com eles, que é a seguinte. Toda vez que você pergunta para empreendedores de sucesso, isso daqui, olha, de onde você tirou a sua ideia? Chega para um empreendedor de sucesso e pergunta assim, escuta, eu gostaria de saber de onde você tirou a ideia desse negócio que, pô, está dando tão certo. Né? Olha só o que a maioria responde. 71% respondem que copiou ou modificou uma ideia encontrada no emprego anterior. Essa pesquisa foi feita em Harvard pelo professor Amar Bidê e está no livro ali, ó, Empreendedorismo e Estratégia da Harvard Business Review, que aqui foi editado pela Campus. Um excelente livro que tem vários artigos muito bons sobre empreendedorismo. E essa pesquisa é fantástica e ela não muda. Com o tempo ela não tem mudado. Mesmo quando você pega alguns estudos do Sebrae aqui no Brasil, eles dão em seja o mesmo tipo de conclusão. Gente, eu quero perguntar a vocês que sinônimo vocês poderiam dar para esse 71% em 2 palavras. Esses 71% que escolhem os seus caminhos de empreender, escolhem alavancados em 2 palavras. Experiência anterior. Porque, olha, copiou ou modificou uma ideia encontrada no emprego anterior, então aí você já tem uma excelente pista. Os indivíduos que têm sucesso na escolha de negócio próprio, em geral, encontram esse sucesso porque empreendem ancorados numa experiência anterior. Em algo que eles testemunharam, que eles vivenciaram, que experimentaram na pele, quer seja porque trabalharam em empresas desse setor, quer sejam porque eram consultores de empresas desse setor, enfim, tiveram algum tipo de relação com essa indústria. 20% aqui que o professor Bidê fala é descoberta por acaso. Vocês acreditam nisso? Ó, vamos abrir esses 20% de descoberta por acaso. Olha o que tem lá dentro. Transformou um trabalho casual temporário numa empresa. Dos 20, 7% disseram isso. Isso é descoberta por acaso? O professor Bidê pisou na bola, né? Não faz o menor sentido isso ser descoberta por acaso. Aliás, na minha opinião, faz total sentido você juntar esses 7% com os 71%. É no contexto das experiências vivenciadas pelo indivíduo que ele investiga a oportunidade. E faz todo sentido, e isso é irritantemente óbvio. 71%, portanto, tem
como fonte de oportunidade empreendedora o conjunto das suas experiências. Olha, 6% disseram que desejou essa ideia como um cliente individual. Eu acho isso simpático, eu acho isso legal. Né? Algo do tipo, poxa, eu compraria esse produto, se tivesse eu compraria, eu compraria, eu consumiria um serviço como esse, isso falta, tal. É legal, eu acho que é um insight legal. Por acaso leu sobre o setor? Então, saindo daquela maravilhosa palestra na Endeavor, o indivíduo para ali na livraria lá embaixo, pega por acaso uma revista de negócios e aí algum afobado encosta em você, a revista cai no chão aberta. Né? E cai aberta na página 42. Está falando lá sobre o negócio de vinhos. E aí você olha aquilo e diz, é preciso prestar atenção, né, nos sinais que a gente recebe. Se alguém acredita, gente, que o caminho passa por aí, eu colocaria um grande ponto de interrogação. Né? Agora, tem gente mais desequilibrada que na pesquisa respondeu que pensou no assunto durante a lua de mel na Itália. Vai saber exatamente em que momento. Mas isso também não vem ao caso aqui. O que a gente pode dizer como ponto aqui forte de convicção a dividir a vocês, por testemunhar várias histórias de sucesso e de insucesso, é que existe uma inequívoca relação, gente, entre experiência anterior no ramo e sucesso no ramo em que se decide empreender. Esta relação chega a ser de 80%. Uma das razões do sucesso é a escolha de uma oportunidade dentro do conjunto das suas experiências anteriores. E buscando uma referência brasileira super confiável, a do professor Chiavenato, ele corrobora nesse sentido, porque traz o seguinte no livro dele, Vamos Abrir um Negócio, esse é o livro do professor Chiavenato, em que ele diz, na prática, não é muito difícil enxergar a oportunidade se o empreendedor já conhece o ramo e sabe como fornecer o produto ou serviço diferenciado do que já existe no mercado. De novo, irritantemente óbvio. Gente, eu me lembro que na minha primeira semana na DBM, eu atendi um indivíduo no auge da maturidade, no auge da experiência dele. Ele tinha sido diretor da GE no Brasil. Durante 20 e poucos anos ele tinha ficado lá. E aí um dia ele chega para mim e diz o seguinte, Rogério, eu tomei uma ideia, eu tomei uma decisão. Eu vou comprar um posto de gasolina. Lá em Campinas, uma beleza. Posto ali perto da Unicamp, 2 bombas lá, 200 mil litros de galonagem. Um ponto espetacular. Eu falei, poxa, que bacana. Quanto custa esse posto? Estão pedindo 800 mil reais. Eu falei, poxa, um bom dinheiro, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente conversar um pouco. Não tem loja de conveniência? Não, não tem loja de conveniência ainda não. Eu falei, tá. É bandeira branca, né? É bandeira branca. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você não tem loja de conveniência, você tem só 200 mil litros, você tem bomba diesel, né? Tenho. Então, deixa eu te fazer algumas perguntas. Você topa abrir esse posto? Porque eu estou entendendo que você não vai ser só investidor, né? Você vai ser o operador, o gestor desse negócio. Você topa abrir esse posto todo dia às 6 horas da manhã e trabalhar com 3 turnos, inclusive sábado, domingo e feriado, porque sem loja de conveniência, para fazer o break-even com 200 mil litros de galonagem mês, você vai precisar trabalhar direto de segunda a segunda. Você se imagina confortável lidando com o tipo de mão de obra que tem num posto de gasolina, que é o frentista, com os distribuidores que servem bandeira branca, com o sindicato e também com os caminhoneiros, porque você tem bomba diesel, o caminhoneiro vai parar lá, vai ocupar a bomba de álcool e gasolina nesse momento, talvez os teus clientes fiquem um pouco aborrecidos, mas você vai ter que lidar com isso. Enquanto eu terminava a minha sequência metralhadora de perguntas, ele me interrompeu e disse assim, Rogério, que tal uma casa do pão de queijo? Há 2 minutos atrás ele tinha 800 mil reais para comprar um posto de gasolina. E depois nós fomos pensar em casa lotérica, bar, restaurante. Essas são as vedetes sempre, quando o cara diz assim, eu vou empreender por conta, eu já sei. Eu vou te dizer qual é a ordem. É posto de gasolina, é restaurante ou é um bar. Né? Assim, é tudo muito parecido. Mas o que nós temos dito é que no processo de investigar a oportunidade,
O primeiro caminho é aquele lá. Investigar oportunidades a partir da sua zona pessoal de conforto. A zona pessoal de conforto, eu vou mostrar, entre outras coisas, é o conjunto das suas experiências anteriores, inclusive. Né? É onde você tem conforto, porque não tem uma informação sobre aquele setor ou sobre aquele tipo de negócio que vai te... Nossa, eu não sabia. Né? Não tem nada que possa te surpreender de forma drástica a respeito daquilo. E faz parte dos teus confortos, no bom sentido. Agora, só existe vida inteligente dentro da nossa zona pessoal de conforto? Claro que não. E nós temos metodologia para isso. A gente tem um processo de investigar a oportunidade dentro da zona de conforto e fora da zona de conforto, que é o que eu quero mostrar aqui para vocês. E afinal de contas, o que é esse troço, né, de zona pessoal de conforto? Olha, a base, gente, é e será sempre essa. A base da nossa zona pessoal de conforto é o conjunto dos nossos valores, do nosso estilo, dos nossos motivadores de carreira, dos nossos interesses, das nossas expectativas e das nossas habilidades. De novo, eu estou falando de alguém que vai abrir o próprio negócio, que vai empreender ele mesmo o seu negócio. Claro que se eu vou apenas diversificar os meus ativos financeiros, pondo uma parte dos meus recursos em algumas empresas onde eu não serei o gestor, a análise é diferente. É uma análise de diversificação de portfólio de investimentos. Aqui nós estamos falando do indivíduo que vai empreender por conta própria. A base é esta. E você poderia resumir esta base por autoconhecimento. E de novo eu lembro, quem faz coaching, quem faz terapia, quem faz counseling, quem faz algum tipo de reflexão pessoal, sai em vantagem. Porque o autoconhecimento permite aquele espelho nítido na tua frente, cada dia mais nítido na tua frente, que diz assim, eu sei bem quais são os meus valores, os meus interesses, os meus verdadeiros motivadores, etc, etc. Do outro lado, você tem as competências funcionais. Do outro, um conhecimento do ramo, de um certo ramo. E isso tudo junto é a sua zona pessoal de conforto. Eu me lembro, quando eu entrei na DBM também, era bem início, eu atendi um indivíduo que disse assim para mim, Rogério, ele tinha vindo de uma multinacional do setor de higiene e limpeza. Ele tinha sido executivo financeiro lá por 10 anos. Então ele tinha trabalhado na tesouraria, na contabilidade, na área fiscal, na controladoria, no reporting. Fez carreira em 10 anos na área financeira. Isto é o conjunto das competências funcionais que ele desenvolveu. Vocês estão de acordo? São as competências funcionais desenvolvidas dentro do setor financeiro. O conhecimento do ramo, olha, gente, por mais que ele nessa indústria de higiene e limpeza não era o homem de vendas, não era o cara de marketing, ele estava dentro da indústria. Vocês concordam comigo? Quer dizer, ele entende ou ele conhece o ambiente de negócio, o tipo de gente com a qual você interage, a lógica de se fazer negócios naquela indústria, quem são os principais players, quais são as barreiras de entrada, como é o marco regulatório, como é que é a sazonalidade. É um conhecimento do ramo. E isso tudo junto é a zona pessoal de conforto dele. Esse indivíduo diz assim para mim, eu vou abrir uma agência de turismo. E ele disse assim para mim, e eu perguntei para ele, olha, eu acho que você deve conhecer turismo tanto quanto eu, como turista. Você nunca operou ou nunca sequer teve qualquer tipo de experiência nesse tipo de negócio? Não é melhor a gente olhar antes a sua zona pessoal de conforto e investigar a oportunidade dentro da tua zona pessoal de conforto? Aí ele topou. Mas daí, eu me lembro que ele ficou me olhando. Ele falou, Rogério, investigar a oportunidade? Explica melhor. Investigar a oportunidade. Gente, quando eu peço para os meus clientes ou para os meus alunos definirem o que é oportunidade, mas é batata. Sabe o que eu escuto sempre? A oportunidade é estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, no dia certo, no minuto certo, com a roupa certa, com a meia certa. E aí eu viro para eles assim, mas eu não te perguntei a definição de sorte. Eu te perguntei a definição de oportunidade. Gente, Fernando Pessoa tem um livro pouco conhecido chamado Sociologia do Comércio. Brilhante.
Como não poderia deixar de ser. E no começo do Sociologia do Comércio, o Fernando Pessoa tira um sarro do leitor, falando sobre a confusão entre oportunidade e sorte. E aí o Fernando Pessoa diz assim, para muitos, oportunidade é não estar onde o cometa caiu, ou herdar a fortuna do tio brasileiro. Ou seja, é sorte. E não é oportunidade. Quem já assistiu aquele filme Match Point, o Ponto Final? Um dos filmes brilhantes do Woody Allen, em que o filme começa com a câmera bem no close, numa redinha de tênis, de uma quadra de tênis, né? E aí você, no começo do filme, você vê a bolinha de um lado para o outro. A bolinha vem para cá, a bolinha vem para cá, a bolinha vem para cá. E o narrador começa narrando o filme, perguntando assim, você acha que para ter sucesso na vida é importante você ser bom no que faz ou ter sorte? E aí, de repente, a bolinha bate na rede e fica parada no ar. E você não sabe se ela vai cair para esse lado da quadra ou para aquele, né? E aí o filme começa. E quem assiste o filme e lembra daquela trama toda, sabe que aquele indivíduo viabilizou um contexto de sorte. Né? Então, viabilizar um contexto de sorte significa ter antes viabilizado uma oportunidade. Ou seja, é mais ou menos aquilo que o Bernardinho sempre diz, que cada dia que a seleção brasileira de vôlei, quanto mais ela treina, mais sorte ela tem, e é isso mesmo. Mas o que fundamentalmente a gente diz para os nossos clientes é que existe um racional por trás de investigar a oportunidade. Ó, uma das coisas que a gente oferece lá com metodologia é o tal do mapeamento de gaps e filtro de gaps. O Eduardo foi minha vítima aqui. Lembra, Eduardo, da lição de casa? Ó, a gente monta esse esqueminha aqui. E aí a gente chega para o nosso cliente e a gente faz assim. Lembra da empresa onde você trabalhou? Lembra daquela empresa onde você por último trabalhou? Ou pode não ser a empresa onde por último você trabalhou, mas a empresa onde mais tempo você atuou? Então, você está aqui, ó. Você está lá nela, tá? Muito bem. E aqui desse lado você tem fornecedores e aqui desse lado você tem os clientes. Os principais fornecedores dessa indústria e os principais clientes dessa indústria. E aí você vai lembrar como é que era a tua relação aqui com os principais fornecedores. Tudo bem, você não era da área de suprimento, você não era da área de compras, mas você estava lá e algumas coisas você ouvia e conhecia. Às vezes mais pessoalmente, mais diretamente, outras mais distante. E é claro que o indivíduo sempre vai ter mais contato ou aqui com os fornecedores ou aqui com os clientes. Mas, primeira reflexão, lembra como é que era a tua relação aqui com os fornecedores? A relação desta empresa e dos seus principais concorrentes, aqui o Player 1, o Player 2. Como é que era a qualidade e a quantidade da oferta? Olha, vocês estão vendo o sentido da setinha? É daqui para cá. Como é que era o histórico de oferta desses caras aqui para essa turma aqui do meio? Aí vocês vão fazer duas perguntas. A oferta era suficiente? A oferta era perfeita? O que significa oferta suficiente? Nós estamos perguntando como era a oferta do ponto de vista quantitativo. A suficiência da oferta. E quando a gente pergunta se a oferta era perfeita, nós estamos perguntando a oferta do ponto de vista qualitativo. Como era? Ah, putz, faltava sempre produto. Nossa, faltava sempre matéria-prima. E a gente tinha que sempre buscar fornecedor alternativo. E às vezes até fora do Brasil a gente tinha que sair desesperado para importar. Faltava sempre, a mercadoria não era entregue no momento, eles tinham problema de distribuição, tinham lotes não conformes, fora da especificação contratual, tralalá, tralalá. E aí, para cada não que você responde, ou seja, a oferta era suficiente? Não, por causa disso. A oferta era perfeita? Não, por causa daquilo outro. Você anota um gap. Gap 1, gap 2, gap 3 de oferta. Tudo bem até aí, pessoal? Entenderam? Aí nós vamos fazer a mesma coisa com a demanda. E aí você vai lembrar como é que era a relação
desta turma aqui, ó, porque olha o sentido da setinha. Como é que era a relação desta turma com este pessoal aqui? A relação da tua indústria, e sobretudo da tua empresa, com os principais clientes. A demanda era suficiente? A demanda era perfeita? Gente, uma pergunta como essa dá ensejo a um montão de reflexões e de respostas. Não, a demanda não era perfeita. Por conta disso, disso, disso. Não, a demanda não era suficiente por conta disso, disso, disso. Pode imaginar, quando você fala, por exemplo, da demanda perfeita, você fala de sazonalidade, você fala, inclusive, do ponto de vista de demanda perfeita, de qualidade do crédito, inadimplência, qualidade dos preços, qualidade das condições de venda. A demanda suficiente é a demanda do ponto de vista quantitativo e assim por diante. Para cada não que você responde, você vai anotar outros gaps. Gap 1, gap 2, gap 3 e assim por diante. E aí o que você faz com isso? Por enquanto, você só inventariou gaps naquela indústria onde você trabalhou. Você não tem ainda compromisso nenhum com eles. Você fez uma lista de gaps. Mas aí você vai fazer um troço bastante legal, que é o seguinte. Você vai pegar cada um desses gaps, tanto de oferta quanto demanda, e vai passar vai passar cada um desses gaps por 3 filtros. O primeiro filtro é esse aqui, ó. Estamos trabalhando com o gap 1, tá? Para o gap 1, você vai perguntar assim, ó. Aparentemente não existem players capazes de eliminar esse gap no mercado. Nesse mercado de onde eu vim. Verdadeiro ou falso? Você responde. Para o gap 1, você responde se o filtro é verdadeiro ou falso. Depois, ainda para o gap 1, segundo filtro. As ações para eliminar o gap estão ancoradas nas minhas principais habilidades e experiências. Olha que linda essa pergunta. Olha que lindo esse filtro. Tem tudo a ver com aqueles 80%, lembra? Que eu falei da relação entre sucesso e experiência anterior. Então, até aqui, supondo que a gente respondeu verdadeiro para os 2 filtros, até aqui tudo bem, né? Porque para o gap 1, aparentemente, os players não estão preparados, capazes para eliminar o gap. Ou são até capazes, mas ainda não identificaram essa oportunidade, né? O que é preciso para eliminar o gap é exatamente o que eu tenho de habilidade e experiência. E, terceiro filtro, a superação desse gap gera imediata percepção de valor por parte do mercado. Na minha experiência, gente, nós teríamos outros filtros para colocar, mas eu vou dizer para vocês. Quando você pega um gap 1 aqui e passa pelos 3 filtros e você recebe verdadeiro nos 3 filtros, sabe o que eu tenho dito aos nossos clientes? Edu, você lembra? É oportunidade com H maiúsculo. Né? Aí você tem uma oportunidade com H maiúsculo. E, portanto, está na hora de começar a pensar em business plan. Porque o primeiro processo é o de identificar a oportunidade, investigar a oportunidade. E investigada a oportunidade, o próximo caminho é analisá-la do ponto de vista da sua viabilidade econômica, financeira, mercadológica, jurídica, que é a função do business plan. Formatar aquela oportunidade num plano de negócio para colocar aquela oportunidade ao desafio de viabilidade. Agora, eu pergunto a vocês estão aí ainda, gente? Tá tudo bem aí, né? Então tá bom. Vocês estão aí mesmo, né? O que acontece se vocês respondem verdadeiro, falso e verdadeiro? O que vocês acham? É uma oportunidade? Hã? Interessante a tua resposta, se achar alguém que faça isso. Então, sabe o que acontece? É claro que você vai ter camadas de oportunidade diferentes, não é? Você vai ter as oportunidades com H maiúsculo, aquelas que passam pelos 3 filtros, com verdadeiro, e você vai ter outros níveis de oportunidade. Ora, se você tem um gap que gerou verdadeiro, falso, verdadeiro, você tem aqui, nesse falso aqui, um plano de desenvolvimento para viabilizar, não é? Ou seja, eu vou montar um plano para eliminar essas minhas deficiências, o fato de eu não ter habilidade e experiência para tornar aquilo uma oportunidade. Então, ou eu vou trabalhar antes num ramo,
eu vou trabalhar numa empresa no ramo pretendido, ou vou prestar consultoria para empresas desse setor, dentro da minha competência, para estar no ramo antes de entrar no ramo. Né? Ou eu vou fazer aquilo que você falou, eu vou procurar um sócio. Um sócio por complementariedade de experiência, que é uma das boas motivações para se ter sócio. Tudo bem? E se eu respondo aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso? O que vocês acham? Não é a oportunidade com H maiúsculo. Legal. Mas, tudo bem. Talvez ela não gere imediata percepção de valor do mercado, mas porque talvez eu tenha que fazer um trabalho de aculturar, educar primeiro o mercado na direção daquela necessidade, ou daquela solução que eu estou viabilizando para aquela necessidade. Ou seja, eu tenho um caminho aí a mais a percorrer, porque claro que quando o filtro gera imediata percepção de oportunidade, isto é realmente parte das oportunidades de primeira camada. Tudo bem até aqui? E aí você passa aqueles filtros para todos os gaps, tanto de oferta quanto de demanda. E aí você põe num quadrinho como esse. Olha lá que legal, gente. Nesse quadrinho, vamos supor que você identificou só 3 gaps de oferta e só 3 gaps de demanda, só para facilitar o exemplo. O que é que você vai fazer? Ai, Jesus. Peraí. Pronto. Olha lá. Gap 1. Aqui está a descrição do gap. E aí aqueles 3 filtros, lembram? Eles estão aqui, ó. Gap 1, verdadeiro, verdadeiro. Gap 1 de demanda, falso, falso e assim por diante. Eu pergunto, por onde vocês colocariam em primeiro lugar a sua lupa e o seu zoom? Em qual dos gaps? No gap 3 de quê? Hã? No gap 1 de oferta e no gap 3 de demanda. Deu para vocês entenderem, pessoal? Porque vocês deram verdadeiro para aquelas 3 perguntas. Né? Ou seja, não tem ninguém aparentemente no ramo preparado para eliminar esse gap. O que é preciso para eliminar é o que eu tenho de habilidade e experiência. E eliminar o gap gera percepção imediata de valor no mercado. Esses são os 3 verdadeiros. Tudo bem até aí? E aí é que você percebe que existe um racional por trás de investigar a oportunidade. Né? Investigar a oportunidade pressupõe um racional como esse. Por isso que é tão diferente a oportunidade de sorte, não é verdade? E aí, pessoal, ele está preparado para começar a analisar esta oportunidade à luz de um plano de negócio. Agora, o que tem acontecido na minha experiência com esses clientes? É que ele pode fazer o mapeamento dos gaps e os filtros do gap e, número 1, ele pode encontrar oportunidades com H maiúsculo. Mas ele vira para mim e diz assim, Rogério, a minha zona pessoal de conforto virou zona de desconforto. Eu não aguento mais aquele setor. Eu não aguento mais aquela indústria. Eu não aguento mais o tipo de gente que eu via lá. Eu quero mudar de oxigênio, eu quero mudar de paisagem. Isso tem um caminho. Mas aí ele vai descartar essas oportunidades de maneira consequente. Vai exercer muito bem os seus trade-offs. Em segundo lugar, ele pode dizer, legal, gostei dessas oportunidades, mas eu quero dar uma olhada fora da minha área de conforto também. Eu quero dar uma olhada para ver o que tem fora da minha área de conforto. É possível. Mas a questão é que toda vez que ele decide fazer isso, olhar a oportunidade fora da zona de conforto dele, fora da zona pessoal de conforto dele, essa decisão seja risco maior. E lembra, a gente não gosta disso. A gente adora desafio, mas não gosta de risco louco. Então, como é que a gente pode fazer para assumir risco, mas um risco minimizado? Como é que a gente pode fazer para mitigar esse risco? Esses são os caminhos, pessoal. Um repórter, na semana passada, me ligou por conta do livro, do lançamento do livro, e me perguntou, eu estou vendo aqui no teu livro que você fala que o caminho do sucesso muitas vezes passa por empreender dentro da sua área de experiência e tal, mas e para quem é jovem e está fazendo o startup da sua vida, está começando o primeiro negócio? Claro, gente, que resposta eu poderia dar? Para alguém que não tem ainda experiência, testemunhada, vivida, experimentada, ou seja, como um amigo meu disse, quem não caiu do cadeirão ainda naquele setor, vai ter talvez mais dificuldade, não é impossível. Mas o fato é que quando você empreende fora da sua área de experiência, o risco é maior.
O que eu tenho dito aos nossos clientes e aos meus alunos é que empreender fora da área de conforto, em primeiro lugar, é franquia mesmo. Claro que o empreendedor desse negócio é muito mais o franqueador do que o franqueado. Mas é uma alternativa de negócio próprio, porque você pode ter várias definições para franquia, mas uma delas será sempre que franquia significa comprar a experiência de um terceiro. E os outros caminhos para você entrar no ramo, né, com menor risco, passa por sociedade, por complementariedade, novo emprego no ramo-alvo. Então, lembra aquele meu cliente que tinha sido financeiro na indústria de higiene e limpeza e queria enveredar para turismo? Ele tentou primeiro franquia e não deu certo. Porque onde ele queria franquia era exatamente onde ele não morava. E a franquia não exigia experiência anterior no ramo, mas pelo menos queria que ele fosse daquela região geográfica onde ele fosse investir na franquia. Para ele ter conforto com a área geográfica, né? Aí não deu certo. Aí ele tentou sociedade por complementariedade. Com o cunhado. Pontinhos, 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 né? Não deu certo. E aí ele passou a cogitar novo emprego no ramo-alvo. Então faz o seguinte, olha. Vamos entrar no ramo antes da gente entrar no ramo. Você é financeiro. Então vamos desenvolver um plano de ação para você arranjar um emprego numa indústria do turismo ou empresas do setor de turismo como financeiro. Porque você vai conhecer o ambiente de negócios, vai compreender como é que se ganha dinheiro nesse setor, o marco regulatório, etc, etc, etc. Ele não gostou muito dessa ideia na época, porque quem está mordido pela ideia de empreender, você chegar e dizer, calma, tem um passo antes que é essa experiência de, essa etapa de adquirir primeira experiência, entrar no ramo antes de entrar no ramo, o cara está desafiado pela ideia de empreender por conta própria, é complicado você convencer o cara a dar espaço. Ah, mas muitas vezes você consegue convencê-lo nisso, ó, atuar como consultor para empresas no ramo-alvo. Monta uma consultoria financeira, para prestar serviços focando sobretudo quem? O seu ramo-alvo, as empresas do setor de turismo. E teve uma ex-diretora de um banco alemão aqui em São Paulo, que ela um dia disse para mim assim, eu já sei o que eu quero. Eu vou montar uma loja de roupa infantil, que não era nem franquia. Eu disse, meu Deus, Maria Angela, mas você não conhece nada disso, a não ser como consumidora. Quando você entra lá para comprar roupinha para o teu sobrinho tchutchuco, bonitinho e tal. Um risco enorme, não é verdade? Ah, é. Aí a gente começou a pensar nisso tudo. Franquia, porque ela queria empreender fora da área de conforto dela. Bom, um dia ela aparece para mim e diz assim, tive uma ideia. Eu tenho uma amiga em Sorocaba que tem uma loja de roupa infantil igual que nem eu quero. Eu falei, e? Não, e é o seguinte, eu ofereci para ela uma permuta. Eu dou uma consultoria de grátis para ela por 6 meses na área administrativa e financeira. Eu vou organizar a empresa dela na área administrativa e financeira. E em troca, o que eu quero entender é algumas questões básicas. Como faz estoque? Como compõe o estoque? Como é que eu faço o custo? Qual é o markup? Enfim, qual é o preço de venda? Quais são as condições de venda? Qual é que faz para ganhar dinheiro? Qual é a inadimplência? Qual é o hábito de compra? Como eu monto a vitrine? Só essas questões básicas ela precisava aprender em 6 meses. Mas a amiga de Sorocaba topou, claro, isso tem que ser um jogo aberto, né? A amiga topou porque ela ia montar a loja em Perdizes. E entre Sorocaba e Perdizes elas não se sentiram muito ameaçadas. Ao final dos 6 meses, ela decidiu voltar ao mercado como executiva de banco. E tinha dinheiro para abrir 10 lojas, se ela quisesse. Ela se sentiu tão desconfortável naquele ambiente que não foi adiante. Mas o caminho de empreender por conta própria, muitas vezes, passa mesmo por empreender fora da área de conforto. E dentro desse caminho, e aqui é que eu vou começar a terminar o nosso papo, a gente para analisar tendências de negócio. Pessoal, se coloquem no meu lugar, vocês são o coach do indivíduo que quer empreender nesse momento. Ele diz, eu quero empreender. Você trabalhou as motivações dele, você trabalhou o forte propósito que ele tem agora, o desejo de realizar, alinhado com o autoconhecimento e com a clareza de visão de futuro que ele tem. Você investigou oportunidades dentro da área de conforto, ele encontrou e descartou, ou ele não encontrou nenhuma. Às vezes acontece isso, ele investigou oportunidades dentro da área de conforto e não encontrou nenhuma. Franquia não é o caso.
Sociedade por complementariedade também não. Nenhuma alternativa. Aí restou a gente fazer um brainstorming sobre tendências atuais de negócio. Sempre tendo como base do que ele vai decidir aquilo lá que a gente falou. Valores, valores, expectativas, interesses, ou seja, motivadores, quem ele é. Isso é sempre a base. Mas vamos esquecer as experiências anteriores, porque agora a gente vai olhar para fora e aí vamos buscar inspiração nas tendências. E aí a gente faz vários workshops lá na DBM, e eu trouxe aqui 2 slides com um resumo de algumas coisas que a gente tem conversado. A primeira tendência lá que a gente tem colocado é a da convergência tecnológica. Gente, se algum tempo atrás você chegasse para um colega e dissesse assim, escuta, me empresta o teu telefone porque eu preciso tirar uma foto, o cara ia olhar para você e dizer assim, tadinho, né? Ele não sabe, né, que a gente não usa, né, o telefone para tirar foto. Ou, me empresta sua máquina fotográfica porque eu preciso entrar na internet. Né? Realmente as pessoas ficariam com dó, né, desse indivíduo. A convergência tecnológica é um caminho absurdamente sem fim. Uma das coisas que eu mais gosto de ver nesse exemplo é o que a Nike e a Apple fizeram. Vocês viram? A Nike, ela criou um tênis que vem junto com um iPod, que na realidade eles têm um sensor na sola do tênis para quem gosta de fazer corrida, né? Para quem gosta de correr. E aí você põe um iPod wireless com velcro aqui no braço e você põe um fone de ouvido sem fio também. Você pode escolher uma voz feminina ou masculina que, enquanto você vai correndo, a voz vai dizendo a tua velocidade, a distância percorrida, etc. Bom, e aí, aquele sensor que tem na sola do tênis é que vai captando esses dados todos de velocidade, distância percorrida, etc. Aí o que você faz? Você chega em casa, você pega este iPod, conecta num site que a Nike e a Apple, eu ia falar já, né? Que a Nike e a Apple criaram juntas, você baixa lá a tua performance e faz 2 coisas. Compara com a tua performance de outros dias e compara com a performance de outros corredores do teu biotipo. Não é lindo isso? Ó, se vocês olharem se vocês lerem O Mundo é Plano do Thomas Friedman, ele fala uma coisa lá que é a colaboração horizontal entre as empresas, que está junto com a tendência de convergência tecnológica. E uma das coisas que ele lembra é a solução criada entre a Compaq e a HP, que depois viraram empresas do mesmo grupo, mas a solução para impressão de fotografias sem fio veio das duas, colaborando horizontalmente. Então, empresas, em princípio, de setores diferentes, mas que têm um público semelhante, em torno do qual, nesse público, você vê necessidades conhecidas ou potencialmente ainda a serem exploradas, mas que têm condição melhor de serem exploradas pela colaboração horizontal, no melhor espírito, inclusive, da convergência tecnológica, ora. E em torno dessa tendência, a gente faz lá um workshop para agitar a cabeça do nosso cliente e ele começar, a partir daí, buscar insights. Outro tipo de tendência a que a gente se refere é a da cocriação de valor e a dos prosumers. Aqui, nesta pequena linha, tem 2 livros fantásticos. O Futuro da Competição, do Prahalad, e o Economics, do Don Tapscott. O primeiro foi o que trouxe, de forma mais evidente, a expressão cocriação de valor, o Prahalad. E o Tapscott, no seu livro Economics, trouxe a ideia dos prosumers. Do que é que nós estamos falando? O consumidor não é mais aquele cara comportadinho, passivo, que vai aguardar a sua oferta e aí decide comprar ou não. Ele vai receber a sua oferta, mas ele quer discuti-la com você. Ele quer cocriar esta oferta junto com você. Ele quer cocriar o valor daquilo que está sendo oferecido junto com o produtor. Ele é uma mistura de produtor com consumidor, e aí que vem a ideia do Tapscott dos prosumers, que é a mistura das 2 coisas. Gente, este é um mundo absurdamente encantador agora. Por quê? Eu tenho uma
uma prima que tem um filho com síndrome de Down. É o Paulinho. No dia que ela foi ao médico para conversar com o médico, com o pediatra e com todos que atenderam o Paulinho, ela sabia tudo, a respeito de tudo, para iniciar uma conversa valente com os médicos. Eu tenho um amigo que foi diagnosticado com um câncer de intestino dos piores. E aí ele me ligou, ele mora fora de São Paulo, ele me liga e diz assim, eu preciso da indicação de um médico número 1, um oncologista para esse tipo de problema aqui em São Paulo. Foi parar no Sírio-Libanês e quando chega lá, ele senta para conversar comigo e diz assim, eu já sei o que eu tenho. Eu tenho um câncer de intestino que se chama assim, tem tantos casos registrados no mundo, e a estatística é 80% morrem em 8 meses. Então o senhor me diz logo o que vai acontecer aqui comigo, o que podemos fazer. O que o Prahalad coloca é, qual é daqui para frente a preparação que um produtor, que um empreendedor, que um empresário, que uma empresa tem que ter diante de um cliente como esse, que quer discutir o valor da oferta junto com você, ou mais, quer discutir o diagnóstico junto com você. E aí abrem-se perguntas sem respostas. Porque se esse paciente agora está disposto a discutir o diagnóstico com você tão bem informado, e, eventualmente, definir junto com o médico o tratamento, de quem é a responsabilidade? Então, enquanto você caminha na direção dessas coisas novas, sabe o que se criam? Lacunas enormes, sobretudo do ponto de vista ético, esperando para serem preenchidas. Então, por trás dessas novas tendências de negócios, são carreadas lacunas de oportunidades do ponto de vista de como é que faz agora, diante do prosumer, do indivíduo que quer decidir a oferta junto com o produtor. E mais, é muito menos importante o que você vai comprar. Porque nós vivemos num mundo em que, pela socialização da informação e do conhecimento, né, a gente está ficando todo mundo igualzinho. Vocês já perceberam? A gente acorda na mesma hora, a gente almoça na mesma hora, a gente vai dormir na mesma hora, a gente se veste igual, a gente tem o currículo idêntico. A gente virou tudo uma commodity, né? Um grãozinho de areia igualzinho ao outro, um grão de soja igual ao outro. E a mesma coisa com os serviços e com os produtos. As diferenças estão ficando marginais. E aí, o que é que faz a grande diferença? Não é o que você comprou, foi a experiência de comprar. A experiência da compra, ou do produto ou do serviço, se tornou para lá de mais importante do que o que você comprou, o que você adquiriu. E esse está no mesmo contexto do futuro da competição que o Prahalad coloca. Depois, outra tendência que a gente vem colocando é do encasulamento, da Faith Popcorn, aquela consultora de marketing nos Estados Unidos que ganha milhões de dólares antecipando o futuro. Ela é atrevida. Ela tem um livro chamado O Dicionário do Futuro, além de um outro chamado Relatório Popcorn. Mas uma coisa, assim, ela dá muita viajada na maionese, mas ela tem uma coisa interessante que ela diz, que é a tendência do encasulamento, como ela chama, do cocooning. E na realidade, é assim, se você olhar o que o Friedman lembra no Mundo é Plano, sobre a queda do Muro de Berlim e a queda das Torres Gêmeas, assim, quem é que lembra o ano em que o Muro de Berlim caiu? Que ano foi? 89, o mês. Hã? Novembro. E o dia? 9. 9/11. E todo mundo é capaz de lembrar aquela cena dos caras em cima do muro, batendo aquelas picaretas em cima do muro, não é verdade? Agora, onde é que você estava no dia 11 de setembro, pouco antes das 9 da manhã? Você sabe. Você sabe até com quem você estava e que roupa você estava vestindo. Então é assim, não foram só duas pequenas trocas de número, o 9/11 e o 11/9. Foram dois sentimentos antagônicos que se espalharam pelo mundo. No 9/11, o sentimento era o de acabar as fronteiras. O mundo ficou menos perigoso. Né? Vai acabar. Gente, a União Soviética acabou. Eu até hoje não me dei conta disso. Acabou a União Soviética. Quer dizer,
tudo o que aconteceu no leste europeu, as mudanças todas, a derrocada do comunismo daquele tipo e tudo mais, o sentimento era, acabou a Guerra Fria, acabou, né, a corrida armamentista, o mundo agora é muito mais seguro. E o grande risco, afora a questão do Oriente Médio, que é uma encrenca que nunca parou, né, o grande risco que nós corremos na década de 90 foi o do impeachment do Clinton. Vocês lembram disso? Aquele pobre homem quase sofreu impeachment por conta de alguns minutos no salão oval da Casa Branca. Mas esse era o grande risco, que saudade daquele período, né? Impressionante, aquela exuberância que depois o Greenspan lembrou que era em boa parte irracional, mas o fato é que depois do 11/9 nós descobrimos que é perigoso. É perigoso, ponto. É perigoso estar na rua. É perigoso conhecer pessoas de onde você não tem muita ideia de onde vem. É perigoso ir trabalhar às 9 horas da manhã, porque um avião pode entrar dentro do escritório. É perigoso ficar escondido dentro do banheiro. Então, e esse perigo não tem muito pátria, não tem muito nome, sobrenome estranho. É exatamente o que já se dizia a respeito do choque de civilizações e tudo mais. Mas o fato, gente, é que o encasulamento é aquela tendência de você restringir o teu círculo social e transformar sua casa num casulo. A casa vira um casulo, não é todo mundo que você leva lá para dentro, e não é no casulo de todo mundo que você vai, e os círculos sociais ficam mais restritos. E aí, quando você casa isso com outras tendências, é impressionante. Como, por exemplo, as dos serviços 24 horas e tudo mais, né? Brasil do filho único. Gente, se vocês olharem as últimas estatísticas do IBGE, vocês verão como essa tendência aqui é enorme. Quando você olha a média de filhos que a família brasileira tinha na década de 70, eu adoro estatística, né? Porque, assim, média de filhos na década de 70 eram 2,85. Eu só consegui até hoje fazer 2 filhos, eu não sei quanto a você. O 0,85 ainda não deu. Mas hoje, essa estatística, essa média, era muito mais do que isso que eu falei. Certamente era mais do que isso. Mas hoje, essa estatística caiu barbaramente. Aliás, eu não sei se vocês estão se dando conta da revolução que desta porta lá para fora está acontecendo do ponto de vista demográfico no Brasil. Do ponto de vista sociodemográfico, o Brasil está mudando geometricamente, em progressão geométrica. E a questão do filho único é interessantíssima, porque impacta o setor imobiliário, o que vocês acham? Indústria da cultura, do entretenimento, da educação, do vestuário. Olha, por onde você quiser olhar. E aí eu adoro a imagem, né? Aí, o que os pais gastavam em termos absolutos com 3 filhos, agora, em termos absolutos, ele gasta muito menos com 1. Mas em termos relativos, com aquele gurizinho, nós vamos preparar esse menino vai estudar nas melhores faculdades, universidades do mundo, tal. Nós queremos que ele seja presidente da República. Não, talvez não precise tanto assim, vai para ser presidente. Mas ele vai ser secretário-geral da ONU, né? Vão investir tudo na educação dele e tal. Aí o menino viaja para a Disney com os pais. Você pode imaginar esse menininho desembarcando em Cumbica? Ele está vestido de Mickey, Pateta e Pato Donald ao mesmo tempo. Porque o que se pode gastar com um gurizinho só agora é muito mais do que o que você gastava com os 3 em termos relativos, né? Ou seja, Brasil do filho único, barbaridade. Isso impacta vários tipos de negócio. Tendência cheirando a tinta. Outra tendência que a gente discute, casais com dupla renda e sem filhos. Por que isso é chamado dos dinks? Né? Esses indivíduos são chamados de dinks porque é double income, no kids. É assim que eles ficaram conhecidos. Ó, se vocês pegarem a Veja desse domingo, isso está lá. Sabe o que aconteceu com os dinks no Brasil em 12 anos? Aumentaram em 100%. O que significa isso? Casais em que os 2 trabalham e os 2 decidem, nós não vamos ter filho. Isso impacta a indústria imobiliária? Cultura, entretenimento, turismo, vestuário, o que vocês quiserem. Ora, a minha mulher teve que mudar o tipo de roupa depois que ela teve 2 filhos.
Ela vivia dizendo, eu estou sendo tô sempre babada, amassada, sempre, não dá para andar como eu antes andava. Ela sempre me dizia isso. Então, essa é uma tendência impressionantemente forte no Brasil, né? Mesmo entre os casais que não têm dupla renda. Mas o crescimento entre eles foi só de 50%. Entre os que têm dupla renda, o crescimento foi de 100%. Decisão por não ter mais filhos. Vocês podem imaginar o que o Brasil vai ser daqui a alguns anos? Como vai ficar diferente esse país? Maior presença da mulher no mercado de trabalho. É constrangido que eu apresento isso como uma tendência recente. Mas é. A mulher, com a presença que tem hoje como empreendedora ou executivo, ou executiva, isto é uma tendência absurdamente recente. E aí que impacto isso traz? IBGE. Aliás, olha, gente, excelente qualidade que você tem de dados, de pesquisa e informações no IBGE. Investiguem com faro empreendedor essas estatísticas. Por trás delas vocês têm insights. Olha só. Duas coisas absolutamente coladas com essa questão da maior presença da mulher no mercado de trabalho. Sabe quais? Primeira, adiamento do matrimônio. Segunda, adiamento da maternidade. E aí tem tudo a ver com o Brasil do filho único. Ou com o Brasil sem filhos. Gente, se vocês olharem os últimos dados do IBGE, o adiamento do matrimônio e o aumento das uniões, primeiro, não formalizadas, é absurdamente relevante hoje. E, da mesma forma, como se adia o matrimônio, se adia a maternidade. Uma coisa grotesca que nós não conseguimos eliminar no país é que esse tipo de mulher tem um índice de fecundidade cada vez menor. Ótimo, tudo bem. Mas as mulheres mais jovens e pobres e com menos escolaridade, o índice de fecundidade só aumentou no Brasil. Só aumentou no Brasil. Ou seja, isso nós não conseguimos resolver ainda, né? Aí você pega outra tendência para sacudir a cabeça do empreendedor farejador aqui de oportunidade. Brasil dos solteiros. Qual é? Me respondam rapidamente. Qual é o bairro dos solteiros em São Paulo? Pronto, Vila Madalena. E na hora, né? E aí assim você vê, a indústria imobiliária há muito tempo já brinca de fazer negócio lá, né? Se diverte em fazer negócio lá. Por quê? Os prédios são concebidos para os solteiros, de um certo padrão socioeconômico, etário, e qual é a maior área dentro do prédio? A social, né? Não precisa ter uma grande cozinha, né? A cozinha é alguma coisa ali entre o quarto e o banheiro lá, né? Assim, a área social do prédio é a maior área. E aí dá uma olhada no quarteirão. Cara, é todo tipo de serviço de conveniência e 24 horas. Né? Para salvar aquele pobre solteiro a qualquer momento do dia, qualquer hora da madrugada, naquilo que ele precisar, né, de produto ou serviço. Tendência registrada pelo último censo do IBGE. Maior envelhecimento da população. Gente, nós temos a história de um cliente fabuloso na DBM, que ele foi diretor de uma multinacional de segurança durante muitos anos, né? E aí, gente, é uma experiência muito legal, porque ele investigou primeiro oportunidades dentro da zona de conforto e não gostou. Ele disse, não, eu estou fora disso, eu vou empreender fora. E aí a gente começou a discutir uma série de coisas, e, gente, se muitas vezes a ideia, a escolha do negócio não vem de uma experiência de trabalho vivida em certo ramo, vem de alguma experiência pessoal, familiar, alguma coisa dentro da tua vida para a qual você busca uma resposta ou uma solução. Dentro do conjunto das suas necessidades, às vezes, mais pessoais e familiares. E, gente, tudo isso aqui que eu estou falando, eu dou essa mesma aula lá na GV para empreendedor corporativo, viu? Para quem já tem o próprio negócio e está buscando novas fontes de negócios. Ou seja, inovar, ampliar oportunidades de negócio. O mapeamento de gaps, vocês concordam que serve também para quem está estabelecido? O mapeamento e o filtro de gaps? Da mesma forma, tá? Mas voltando ao meu cliente lá. O meu cliente, ele tem uma mãe de quase 90 anos. Ela tem 88, Juliana. E ela mora no Tatuapé, lá perto de mim.
E ele mora num condomínio fechado, lá perto do Imbu, de Cotia, sei lá da onde que ele mora, num daqueles condomínios lá. E a velhinha não quer morar com a família. Ela é viúva, ela quer morar sozinha. Ela quer ser dona da vida dela, ela não quer morar sozinha. Por quê? Os nossos idosos têm plenas condições de fazer muitas coisas. Claro que perdem muitas vezes parte da mobilidade e do conforto físico, mas querem um pouco de autonomia. E nós, diferente dos europeus, nós não mandamos os nossos idosos para os asilos. Aliás, asilo é uma palavra cujo conteúdo só lembra coisa ruim, não é verdade? É castigo isso, né? É não gostar de alguém. A gente sabe que não é isso, mas é isso. Dentro da nossa cultura é assim que a gente sente. E aí o que acontece? O idoso mora dentro de casa. Eu pergunto, nós estamos preparados para isso? Tem um cara chamado Schirmacher, ele anda escrevendo, Frank Schirmacher, ele anda escrevendo muito sobre um troço chamado complô Matusalém. Porque o complô Matusalém é assim, é uma sociedade criada, né, para pessoas jovens, né, do ponto de vista de tudo, praticamente de tudo, mas para um mundo que será cada vez mais velho. E olha, eu vou dizer uma coisa impressionante para vocês. O Brasil, daqui a pouco, vai ficar igual ao Canadá. Se você olhar crescimento vegetativo, daqui a pouco eu digo em prazo de 20, 30, 40 anos, crescimento vegetativo, envelhecimento da população, a população brasileira está envelhecendo aceleradamente. E aí o que acontece, gente? Há 20 anos atrás, o meu pai foi construir uma casa em Campinas, uma casa grande, ele levou alguns anos para construir. E aí o que acontece? A minha avó hoje tem 88 anos e mora lá em Campinas com meu pai e com a minha mãe. E aí o que acontece? A casa tem 3 andares. A minha avó dorme no segundo. Olha, é uma operação guindaste para levar ela para o quarto dela, toda noite. Eu, quando fui construir uma casa no interior de São Paulo recentemente, o meu arquiteto chegou e disse assim, onde está o quarto de idoso? Eu falei, quarto de quem? Quarto de idoso. Você tem que fazer lá no primeiro andar, no térreo, entre a cozinha e a sala. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí o que acontece? O Douglas, esse meu cliente, certo dia, a empregada da mãe dele liga desesperadamente para ele e diz assim, olha, seu Douglas, a sua mãe caiu. Puxa vida, que horas? Mais ou menos umas 3 da manhã. Ela dorme sozinha. A faxineira foi ver a pobrezinha no chão quando chegou lá às 6:30 da manhã. Ela caiu entre a cama e o banheiro. E o idoso tem necessidade de ir mais ao banheiro à noite. E aí o que acontece? Ele teve uma ideia. Ele disse assim, eu já sei, ela caiu porque estava escuro. Então eu vou fazer o seguinte, toda vez que ela levantar da cama e puser o pezinho no chão, vai acender a luz. E aí ela não vai cair mais. Aí um dia, depois que ele fez essa obra lá, ele olhou para a casa dela e disse assim, puxa vida, esses interruptores estão muito altos. Vou baixar. Aí ele olhou as tomadas, estão muito baixas. Eu vou subir. Mudou toda a posição dos interruptores e das tomadas. Aí ele ficou olhando ainda e disse assim, puxa vida, ela pode cair. Não porque está escuro, mas porque ela pode cair. E aí, de novo, ela vai ficar lá até às 6 horas da manhã, até a faxineira aparecer? Não. Sabe o que ele fez? Ele desenvolveu um velcro que ela põe aqui no pulso e tem um rádio como se fosse um Nextel, um trunking, que ela liga para ele. Se ela cair no meio da madrugada. E não me enche o saco, eu quero continuar morando sozinha. Ele ainda insistiu, mas vem morar com a gente. Eu não quero. Porque eu gosto de acordar, ir na quitanda aqui, ir na pracinha Silva Romero, ir não sei onde, fazer as coisas dela. Aí, ele percebeu, quando levou ela para almoçar um dia, que quando ela estava almoçando, ela estava tremendo muito. E aí, onde você treme mais? É muito mais na mão do que no braço. O que ele fez? Ele, com aquela história do velcro, ele desenvolveu um velcro onde ele enfiava a colher no velcro, e a colher ficava presa no velcro e ela começou a comer assim. Aí ele foi ver a pobre da mãe dele pondo a meia. Vocês têm ideia? A operação logística complicada que é para o idoso de quase 90 anos pôr uma meia? Aí ele foi até o Canadá, né? O Canadá e a Itália, pelo que eu sei, tem bastante solução para idoso. E aí é assim, é como se fosse uma bengala, né?
que na ponta você veste a meia. Na ponta da bengala tem um troço lá para você pôr a meia. E aí ela estica a bengala, estica o pé, ela enfia lá o pé e puxa a meia, vestiu. Uma coisa impressionante. E aí ele começou a desenvolver, criou o espaço da vitalidade para idosos que perderam mobilidade e conforto. E aí ele vende produtos e serviços, ele faz projeto de adaptação de casas, ele está super feliz. Nunca tinha trabalhado no ramo. Mas foi por conta de uma experiência pessoal e de uma resposta que ele queria dar a um problema que ele vivia. Não é lindo isso? Não é legal? Boa fonte de oportunidade de emprego. Deixa eu correr que eu estou começando a ficar atrasado. Mas eu tenho uns créditos que a gente começou uns 5, 10 minutos atrasados, né, Ju? Mas só para terminar, então, pessoal, maior consciência dos portadores de deficiência física para os seus direitos. Isso apareceu claramente no último censo do IBGE. Maior consciência de raça. É muito interessante isso, pessoal, porque no censo do IBGE, o cara do censo do IBGE, ele não pode olhar para a tua cara e ele dizer que cor você é. Né? Ele tem que olhar para você e te perguntar. E aconteceu uma coisa muito curiosa no último censo do IBGE, que foi o seguinte: houve uma quantidade maior de respostas de sou da raça negra. Isso é muito importante porque você tem lá branco, amarelo, negro e pardo. Acho que são essas as alternativas. E você tem que perguntar para o entrevistado. E pela primeira vez o orgulho de raça apareceu de uma forma mais forte. E aí, gente, você olha a L'Oréal comprando um intervalo inteiro de uma novela da Globo para fazer propaganda de cosméticos para consumidores da raça negra. Fantástico. Sinal de inteligência dessa empresa. Maior representatividade da classe C. Gente, isso foi dito nos últimos meses, em prosa, verso, escrito e falado. Né? Pela primeira vez na história do Brasil, a maior classe é a classe C. 46% da população. Gente, olha, a classe C aumentou por 2 caminhos. Porque caíram alguns do A e B. Foi pouca a quantidade de gente que foi para C vindo de A e B. A maior quantidade veio de D e E, que subiu para a classe C. 46% dos brasileiros. Nós nunca tivemos uma classe média. E vou dizer para vocês, hein? Todas as grandes revoluções na história tinham uma classe média por trás. Olha a própria história. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa, etc. Classe média. Os grandes golpes, até do golpe da Revolução, da proclamação da República no Brasil. Classe média. Isso vai ser uma revolução. E aí, assim, olha o que o Prahalad fala da riqueza na base da pirâmide. Né? Aqui, a oportunidade desses consumidores que estão entrando pela primeira vez no mercado de consumo. Mais serviços 24 horas. Depois, para finalizar, patrulhamento e vigilância dos cidadãos e consumidores. É a era do Big Brother e do Big Uncle. Nada a ver com Pedro Bial, pessoal. Isso aqui tem a ver com o seguinte: nós estamos renunciando à nossa privacidade como cidadãos em favor de uma suposta segurança coletiva, não é verdade? Agora, nem aquela plaquinha sem vergonha do sorria, você está sendo filmado, tem mais, né? Eu estava nos Estados Unidos a trabalho em 2003, quando um casal foi filmado dentro da sua casa fazendo sexo, dentro do seu quarto da sua casa. Por quê? Porque naquele momento de euforia antiterrorista do governo Bush, tinham nos arranha-céus de Manhattan agentes, eu sei lá se da CIA, do FBI ou de que raio que o parta, mas com equipamentos de última geração para filmar, para fotografar, etc. E filmaram esse casal na sua intimidade, na sua privacidade. Olha, isso deu uma encrenca lá. Né? Porque na sociedade americana, a questão da privacidade e da individualidade, isso é um troço sério. Né? E até que ponto você está disposto a abrir mão disso? Até que ponto você está disposto a um dia pôr um chip em você na maternidade para que o Estado acompanhe o seu imposto de renda, seu pagamento de CPMF, seu pagamento de IPTU e IPVA, já vai pôr o chip no carro, né? Todo carro vai ter o chipzinho, assim, você passou em alguma rua, eu já sei se você está devendo IPVA, né, licenciamento, seguro obrigatório e tal. Como é que é? A tendência é da invasão
da privacidade do ponto de vista mais patológico que a gente puder imaginar. Até que ponto você está disposto a abrir mão dela? E não só como cidadão, mas como consumidor. Porque eye tracking é uma realidade nos varejistas, a medição de para onde vai o seu olhar na prateleira, nas gôndolas. Chama eye tracking isso. Ou aquela câmerazinha escondida na prateleira, em que eu quero saber a hora que você escolheu aquele produto, quem é que estava do teu lado puxando a sua calça dizendo eu quero isso. Ou não tinha ninguém, foi você que escolheu sozinho. Como é que você estava na hora que você pôs a mão naquele produto e levou para o carrinho, né? Nós queremos olhar o consumidor ao vivo, em cor. Não sei se vocês sabem, tem varejistas que fazem contratos com famílias de aluguel. Vocês sabiam disso? Unilever e Pão de Açúcar já fizeram. Eles contratam uma família e o único acordo é, deixa eu filmar vocês. De manhã, de tarde, eu quero ver quem acorda primeiro. Quem acordou primeiro é o cara que foi lá, abriu a geladeira e pôs as coisas na mesa? Para ele só consumir ou ele escolheu o que os outros iam consumir? Quem acorda? Eu posso imaginar os executivos dessa empresa chegando logo cedinho, né? Na frente assim, e aí, eles já acordaram hoje? Quem acordou primeiro hoje? Pô, ele está de mau humor hoje, hein? Até que ponto vai isso, né, gente? Essa história do abrir mão da privacidade como consumidor é a história do Big Uncle. Empreendedorismo verde, empreendedorismo social, biotecnologia, não precisamos nem perder tempo convencendo ninguém de... Drogas de estilo de vida. Ah, isso é fantástico. O recado que nós estamos dando para as indústrias farmacêuticas, sabe qual é? Gente, a gente não quer a cura do câncer. Esquece esse negócio de câncer, AIDS e tal, esquece. Assim, nós queremos combater a celulite, a calvície e, pelo amor de Deus, a impotência sexual. É ou não é? Não é esse o recado que nós temos dado às indústrias? Assim, enquanto a gente tiver esse tipo de demanda, pessoal, esqueçam. Não vai ter cura para câncer, para qualquer coisa mais complicada. Ora, é assim, a geração Viagra foi reconhecida por sociólogos e antropólogos no Brasil, inclusive pelo censo do IBGE, porque o divórcio entre homens de 60 anos aumentou 54% no Brasil nos últimos 5 anos. E aí, vai ter um momento em que o idoso de 95 anos vai ter uma ereção tão grande que ele vai dizer, meu Deus, o que eu faço com isso agora? Agora, o desespero que dá ao olhar isso é o seguinte, gente. O remédio para não dormir. O FDA, né, aprovou nos Estados Unidos, já a questão de 2 ou 3 anos, o remédio para você não dormir por 5 dias. Não, por 4 dias. E a justificativa do FDA, sabe qual foi, Juliana? É para profissão perigosa. E aí lembraram, né, o maquinista, o piloto de Boeing, transatlântico, controlador de voo, Deus que me perdoe. Agora, um repórter, eu não me lembro se da Time ou da Newsweek, tem 1 minuto para contar essa história, é bem rápido. Eu prometo que vocês não sairão daqui com mais de 10 minutos de atraso ao nosso horário normal. O repórter da Newsweek ou da Times, ele tomou o troço lá e disse assim, eu vou tomar esse negócio aí. Vamos ver o que acontece. Eu imaginei que ele fosse contar o seguinte, olha, fiquei acordadão por 4 dias, né? Mas depois, no quinto, eu tive que dormir por 4, porque estava com sono acumulado. Que nada. Ele dormiu no quinto dia por 1 dia. Ficou acordado os 4 dias. É claro, num choque de oferta de produto e serviço que nós temos, né, as empresas produzindo cada vez mais, em maior quantidade, você podendo escolher cada vez mais coisas e eu precisando empurrar isso para você comprar, ninguém mais dorme, hein, pessoal, combinado? Vamos abrir o comércio 24 horas todos os dias da semana. Lembra que o shopping já fez isso em 2 natais aqui no Brasil? É assim. Doido, né? O cara ficou acordado 4 dias, ele disse que ficou super bem, não sentiu efeito negativo nenhum. E eu não sei mais o que vem pela frente. Mas a nossa demanda são drogas de estilo de vida. Ascensão do mercado de nicho sobre o mercado de massa. Leiam o livro do Chris Anderson, A Cauda Longa. E vai lá ver a revolução que o varejo online viabilizou com essa história toda do mercado de nicho. Gente, entra numa loja, sei lá, do Walmart, e vai procurar, sabe aquela banda, Marilena, que você adora, de Guarulhos, de aqueles teus amigos, que é um CD de 6 faixas, mas que você adora só a número 1? Vai lá no Walmart e pergunta para ele. Vê se você acha lá. Aí você diz assim,
olha, ele vai perguntar para você, que gênero musical é? E com a criatividade que a nossa indústria do entretenimento usa, aquilo pode ser algo entre axé, né, e rock pesado. Então, não sei. Agora, na internet você descobre. Porque a localização disso é fácil. E você não precisa comprar o CD inteiro. Você vai comprar só aquela faixa, número 1, daquele CD de 6 músicas, daquela banda de Guarulhos. E aí o que acontece? A cauda é longa nesse sentido, porque você não depende de vender só os hits. Você pode vender os não hits. Né? E é uma prateleira infinita, sem custos, que o varejo online tem. E, com detalhe, você descobre que os não hits, ou seja, os mercados de nicho, são mais numerosos do que os de massa. E aí você sai da economia que depende dos grandes hits para a economia que trabalha os nichos. Né? As neurotecnologias, e é aqui que eu quero terminar. Gente, professor Robert Lent, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um dos maiores especialistas em neurociência do Brasil. Ele deu uma entrevista recentemente, no ano passado, e aí tinha uma coisa interessantíssima que era o seguinte. Vocês lembram daquele filme do Jim Carrey, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança? Acho que esse é o nome, né? Vocês lembram? Ele tinha um trauma, né? Por conta de um relacionamento amoroso não bem sucedido, e tinha um médico no filme que tinha desenvolvido uma tecnologia para apagar o trauma. Para apagar certo tipo de memória, porque o trauma e a memória ruim fica armazenada numa parte específica do cérebro. Na hora que eu descubro onde é e na hora que eu tenho condição de ir lá e apagá-la, beleza. Isto já é possível. O professor Robert Lent conta nessa entrevista que já é possível. E assim como é possível você apagar certas memórias traumáticas no cérebro, é possível você pôr um pouco mais. Já parou para pensar nisso? Você ganhou hoje, no nosso sorteio aqui, o direito de fazer uma turbinada na tua memória. A partir de hoje, você vai ter um pouquinho a mais, uns gigas, alguma coisa a mais do que os outros. E abre-se de novo aquela lacuna da questão ética. E o Roberto Lent diz, a lacuna aqui é de um código de ética que é a neuroética. É a ética da neurociência. Porque, e se amanhã ou depois alguém viabilizar um serviço de turbinar a memória e o cérebro de outros em detrimento de alguns que não vão poder? E a gente vai eventualmente retomar a história de ter uma categoria de indivíduos e outra categoria de outros tipos de indivíduos? Pessoal. Carly Fiorina, quando sai da HP, diz: as possibilidades da tecnologia estão sempre muito além da ética e dos códigos e das normas. As normas, os códigos e as éticas estão sempre muito aquém da tecnologia. E a neurociência é um exemplo fantástico. Teve um evento de uma indústria farmacêutica que eles, na entrada, tinha uma mocinha ali na entrada que dava um headset para todos eles. Porque eles iam escutar algumas mensagens, algumas músicas durante o evento. Essa história é contada no livro Economia da Atenção, do Davenport. Excelente livro. Aí sabe o que acontece? O headset media ondas cerebrais. Primeira parte do evento, o pessoal dessa indústria farmacêutica fez o quê? Contou como eram os novos medicamentos que estavam sendo lançados do ponto de vista das suas composições químicas, etc. Segunda parte da palestra, qual foi? Falavam sobre os resultados em testes com humanos. O que aconteceu com as ondas cerebrais na primeira parte da palestra? Na segunda parte, saíram de lá e o plano de marketing foi todo feito em cima da questão dos usos práticos, das histórias de tratamentos e das estatísticas de sucesso com tratamentos com humanos. Esse é um pedaço desse mundo novo que a gente vive. Me desculpem se me prolonguei, eu estou aberto agora a perguntas. Obrigado, gente.